progressista. O PMDB do Rio Grande do Sul é o mais progressista dos PMDB do Estado. Aqui eles vão fazer campanha para essa, então você imagina os outros estados. Tá? Por quê? Porque a burguesia controla os partidos para ter o controle sobre o legislativo. O terceiro poder, aí a hegemonia completa, é o poder judiciário, da qual vocês assistiram aí as cenas explícitas do imperador Joaquim Barbosa, que se dava o luxo de legislar de acordo com a sua vontade ou com o seu humor. Graças a Deus se aposentou. Provavelmente diz que o sonho dele é ser ministro de Relações Exteriores do Aécio. Mas eu acho que ele vai acabar mesmo passando a aposentadoria dele no apartamento que ele comprou em Miami. Esse senhor vai passar para a história como o capitão do mato moderno. E ele se achando. Cada vez que a burguesia incensava ele achava que ele era o bom. O dia que ele sair de lá, a burguesia vai dar um pontapé na bunda dele para ele aprender. Já começaram. Então, concordo contigo. Os poderes estão hegemonizados pela burguesia. Como é que tu resolve isso? Só com uma Assembleia Constituinte. Só com uma reforma política que mude os critérios de eleição do parlamento, que introduz uma reforma no Poder Judiciário. Olha o absurdo que nós chegamos. O Lula escolheu o Toffoli lá. Tá bom, o cara de esquerda, assim, jovem, com 42 anos. E o cara vai ficar até 70 anos. Tá troco de quê? Quem escolheu ele foi o Lula já foi embora. E agora o cara vai ficar 28 anos mandatado por quem? Isso aí não pode. Tem que ter mandato para as instâncias superiores dos tribunais. Não pode ser essa vida eterna. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro ainda não era republicano. É um poder vitalício, né? Que foi isso, meu? Isso aqui não é monarquia, é patrimonialismo. Então tem que, na reforma política, incluir uma reforma do Poder Judiciário. Agora, em relação às eleições, a tragédia é que nós temos 3 candidaturas. A do Aécio é a volta do projeto neoliberal, por isso que seria uma tragédia, ele voltar para trás. E o Eduardo e a Dilma, eu acho que são vertentes do mesmo projeto, que é o neodesenvolvimentismo. O neodesenvolvimentismo, ele se baseia num tripé: crescimento da economia, recuperar o papel do Estado na economia e na sociedade e distribuição de renda. Acontece que essa fórmula bateu no teto. Ela não consegue mais resolver os problemas fundamentais das grandes massas. Então, primeiro vamos torcer que ainda fique no neodesenvolvimentismo. Mas, independente disso, certamente nós dos movimentos sociais temos feito a leitura de que haverá uma grande agitação social nos próximos anos, para que haja reformas estruturais para resolver os problemas fundamentais da população, que vai lá a moradia, que vai a educação, que vai a emprego de qualidade, que é a reforma agrária, que é a reforma tributária, que um governo de composição de classe e com um programa neodesenvolvimentista não resolve mais. Então, eu estou vendo até com otimismo. Mas o senhor não vê grandes surpresas para a permanência do atual governo? Não vê talvez reforma dos meios, da mídia? Não, o atual governo, por si só, mesmo a Dilma se reelegendo, ela não consegue ter força para fazer as reformas estruturais. A força terá que virar das ruas. Até porque ele é boicotado toda hora. Às vezes a Dilma tem uma vontade pessoal, mas não tem força. Por exemplo, no final do governo Lula, eles tinham aprovado, até pelo sistema democrático das conferências nacionais, a proposta de reforma dos meios de comunicação. Quem é que botou na gaveta e não levou para o Congresso? O Paulo Bernardo. O Paulo Bernardo fez um acordo com a Globo e engavetou o projeto que era da sociedade. Então, olha, dentro do próprio governo. Então, como é que tu vai fazer uma reforma dos meios de comunicação? Não é pela via governamental, é só com pressão de massa. Mais alguma pergunta? Eu queria queria saber da opinião do Stedley sobre a questão do Plano Nacional
do Plano Nacional de Produção Orgânica. Vendo sobre essa perspectiva, eu queria saber a tua visão, se isso é um avanço, uma conquista ou, enfim, só para acalmar certos ânimos ou contemplar certos setores. Eu acho que a gente teria que recuperar, companheiro Sted, aquele documento 2002, 2003, Carta ao Povo Brasileiro, 2015. Julho de 2002. Julho de 2002. A proposta era que a gente unificasse uma aliança do povo com aquele governo que era do Lula, que era a discussão central naquele momento, porque havia o escândalo nacional do mensalão e os setores organizados do movimento social empreenderam uma grande construção, enfim, um grande debate em torno da defesa do governo Lula, que em 2002 recém era eleito, né? Esse pacto não houve. E a gente hoje está em 2014, com toda essa conjuntura política colocada aqui pelo companheiro Sted, do professor Evaldo. E a pergunta do colega aqui foi bem pertinente. Me parece que fazia um tempo que eu não te ouvia, Sted, mas essa mudança de perspectiva da reforma agrária me alegra, né, de defesa da reforma agrária, de construção desse processo, me alegra porque uma coisa que você falava, que talvez não dependa só do governo, né, do poder executivo, mas que a gente possa efetivamente constituir uma mudança no processo do legislativo e do judiciário nesse país, é que tem lá hoje rolando, e aí é uma pauta que o movimento quilombola e o movimento indígena hoje, né, central dentro desses dois setores, que é a questão da PEC 215, e aí eu queria saber como que o MST, né, se coloca nessa luta, porque talvez essa PEC 215, que é uma luta que a burguesia e os latifundiários estão fazendo dentro do legislativo para que eles possam organizar o processo de regularização fundiária das terras quilombolas e indígenas no nosso país, para que esse processo de gestão passe a ser do legislativo e não do executivo. Então, me parece que esse pode ser um caminho também para pensar essa reforma agrária popular, né? A unificação dos setores do movimento, e eu muito já militei com a Via Campesina, né? O setor que eu milito, que é o movimento quilombola, enfim, algumas lutas a gente fez juntos, e eu achava que era bem mais forte há um tempo atrás. No Rio Grande do Sul a gente fez algumas discussões ainda no mandato do Frei Sérgio, quando o Frei Sérgio era deputado estadual, enfim, e ali ele conseguiu unificar alguns processos de luta da Via Campesina com relação à discussão que ele tinha sobre a reforma agrária. Eu acho que a concentração de terras nas mãos das multinacionais hoje é um processo que aumenta os conflitos na terra, desaloja os campesinos, que daí eu não tenho acordo com você quando diz que a Via Campesina, a organização campesina se dá a partir da entrada dos imigrantes italianos e alemães. Eu acho que os quilombolas, na sua resistência, já faziam movimentos de classe e já resistiam no campo antes dos imigrantes chegarem. Eu acho que, quer dizer, eu defendo isso, né? Mas que isso é uma opção do governo. Isso é uma opção do governo que está aí, né? A opção da concentração, da continuidade dessa concentração de terras, e hoje nas mãos do mercado financeiro e nas mãos das multinacionais, é uma opção do governo que foi do Lula, do governo Dilma,
e a gente tem que romper necessariamente, não sei se via a unificação mesmo do movimento social. E aí a última pergunta que eu quero te fazer, Stédio, em 2013 nós tivemos nas ruas, né, menos em 2014 por conta da reação do nosso próprio governo com a repressão policial em cima dos movimentos sociais, o processo de criminalização que foi demais, né, que a gente hoje ainda vê. Mas, concluindo, eu quero perguntar se há uma falta de unificação dos setores do movimento social. Romper, eu não quero dizer, não estou defendendo aqui, sou petista, né? Ainda não me desfiliei do PT, mas acho que o caminho não foi esse construído pelos setores organizados do movimento. E está muito difícil de reverter esse processo. Então, eu quero saber qual é o rumo que o MST tem apontado para a unificação do movimento social, seja ele no âmbito do movimento de luta pela terra, do movimento negro, do movimento de luta quilombola, enfim, de todos os setores do movimento sem teto. Como é que a gente vai fazer essa reforma agrária popular que o MST está propondo? Mais alguma última pergunta? Então a mesa vai concluir. Professor Ivaldo. Eu quero fazer duas considerações. Primeira, em caráter mais geral. Primeiro, que essas mudanças de reconcentração, concentração de propriedade da terra, ela está propiciando, e principalmente através dos grandes investimentos em papeleiras, em monocultura de florestamento, etc., está propiciando, já alguns estudos mostrando, o renascimento ou a sobrevida do latifundiário no Brasil. Isso está se chamando, por enquanto, neolatifundiário ou neopatrimonialista, em que ele se alia a esses capital, em geral, internacional. Não interessa a origem, mas tem esses grandes capitais que investem no meio rural, ele se alia. Ele não se torna um produtor, nem um gerente de produção, ele permanece fundando o seu prestígio, o seu poder na propriedade da terra, de ser dono de terra, mas ele consegue negociar com esse capital, recuperar poderes políticos locais, né, e políticos, e também em geral no sentido que ele cria a possibilidade, ou as circunstâncias, as condições de aumentar as suas bancadas no parlamento, seja das câmaras de vereadores até o Senado Federal. Eu já vi que nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma candidata que vocês conhecem, né, que tem, não é essa origem, mas que defende um pouco esse tipo de perspectiva conservadora, ligada ao meio rural, com chance de ganhar isso. Então, esse é um ponto que me parece que compete a nós, estudiosos, verificar, avaliar e mostrar. Porque era uma situação que se considerava, eu mesmo escrevi, de que o latifúndio estava em decadência e tinha dias contados. Eu estou percebendo que não, na medida em que nós temos que reconceituar o conceito de latifúndio também. Ele não é o sinônimo de burguesia, tem outras formas de se expressar e se manifestar. E a segunda consideração, nos anos, em relação a esse processo do conservadorismo que nós estamos vivendo no Brasil, nos anos 70, 80, digamos assim, como referência, quem é mais antigo aí se lembra muito bem disso, o esforço que se fazia, tanto em ONGs, como igrejas, como partidos políticos emergentes, como se chamava na época, entre eles o PT e outros, era no sentido de dar voz a quem não tem voz. E uma expressão muito genérica que significava organizar e criar as condições para que as pessoas dissessem o que quisessem e pudessem interferir no processo de governança, ou se quiserem, na produção das leis, das regras, das normas. Muita coisa se conseguiu, isso era novo, era um discurso novo, dar voz a quem não tem voz, se organizar, nós podemos fazer política. Eu me lembro quando a gente ia uma época eu andava pelo Sudeste do Paraná, a gente falávamos para os sindicalistas e diziam que, nossa, como é que nós vamos poder mexer? O governo, o Estado era algo tão distante dessas pessoas
que elas não enxergavam a possibilidade de que elas podiam estar dentro, participar e interferir, seja inclusive do poder político local. Esse é um avanço que já se conquistou, ou seja, em grande parte a sociedade brasileira percebe que tem experiências positivas e que isso é possível. O PRONAF, no caso da agricultura, é um exemplo disso. Com todos os seus problemas, ele é resultado desse processo de participação. E onde que eu quero chegar? É de que, do meu ponto de vista, enquanto discurso, enquanto construção, ele está chegando num limite. Ou seja, o João Pedro disse, esse modelo atingiu o teto. Né? Vão ter que negociar com os outros para se manter no poder, a burguesia, etc. Né? Do ponto de vista da participação popular, também nós estamos chegando num limite daquela proposta que se levantou, que se estruturou nos anos 80. Né? E temos que repensar isso, pensar em um novo discurso, talvez, né? De um avanço nesse processo. Haja visto que os poderes conservadores, eles estão interferindo na liberdade nossa, diretamente na capacidade de organização e na possibilidade de participação nas decisões. Olha, a lei de imprensa, a regulação dos meios de comunicação, que é algo absolutamente democrático, não anda, porque estão trancando, porque sabem que o que eles dizem que é ditadura, na realidade, é dar mais poder para a sociedade, para a sociedade civil. A questão agora dos conselhos, que a Dilma criou um pouco tardiamente, para pegar só um exemplo que está acontecendo. Agora, a raivosidade com que isso está sendo enfrentado, como sendo um exercício de autoritarismo e de ditadura de quem está no governo, quando é exatamente o contrário. Mas esse discurso está pegando, esse discurso vai se espalhando. As pessoas começam a ficar com medo desse processo. Então, para concluir, o que eu quero chamar a atenção é que a palavra reforma está desgastada, né? Não sei se ela ainda funciona como um chamariz de mobilização. Talvez tenhamos que recriar o conceito, ou reformular o conceito. Eu escutei o discurso da Dilma quando foi lançada a candidata agora sábado. Ela não citou reforma agrária como uma nova meta. Eu não ouvi, pode ser que eu não escutei em pedaços, né? Só na internet. Não ouvi, falou de reforma urbana, que eu não sei o que é isso, mas em todos os casos falou. Então, há questões aí, do ponto de vista de repensar como é que nós queremos, não é só uma reforma agrária popular, né? Nós temos que repensar uma sociedade, criar sonhos, criar utopias, que mobilize a sociedade para causas que garantam um avanço e não um retrocesso. O risco do retrocesso existe. Não é uma volta lá para situações dos anos 60, mas uma volta no sentido de entregar o poder a uma minoria que vai fazer dele o uso para seus benefícios com prioridade e conceder as obras para nós. Então é isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Prazer estar do lado do João Pedro, do Zé Vicente, né? Nesse momento, nessa tarde. Muito bem. 3 questões fundamentais foram colocadas na última rodada. Primeiro, vou me referir ao avanço do capital sobre os recursos naturais. De novo, relembro os companheiros. 2008 e 2009, houve uma crise do capitalismo financeiro mundial. Aqueles capitalistas mais espertos, para não perder dinheiro lá na Europa e nos Estados Unidos, onde a taxa de juros chegou a ser negativa. Então, tu imagina um cara com bilhões de dólares no banco. Ele pegou aquele dinheiro e veio para o Brasil, para a América Latina, para a África, para transformar aquele dinheiro em recursos naturais, na expectativa, inclusive, de num passo seguinte do capital, ele vai se apropriar de uma renda extraordinária que só os recursos naturais permitem, por eles serem limitantes. Então, essa avalanche do capital sobre os nossos recursos naturais, quando eles chegaram aqui no Brasil para se apropriar, eles encontraram alguns limites jurídicos para essa liberdade que eles precisavam. O primeiro limite jurídico que eles encontraram foi o Código Florestal. Por quê? Porque o Código Florestal impunha uma condição de que no centro-oeste, área de cerrado,
tinha que preservar 40% da propriedade como reserva legal. Pô, como é que o capitalista vai comprar 1000 hectares e a lei vai obrigar ele a segurar 400 em reserva? Ele não aceita. Eu quero fazer o que eu quero. E na Amazônia, a reserva legal chegava a 80%. Então, qual foi o movimento que o capital fez com os seus prepostos no Congresso? Derrubou o Código Florestal. O que foi mais patético que o relator foi um deputado comunista, a serviço do capital, que foi o Aldo Rabelo. E eles derrubaram o Código Florestal, e a principal conquista que eles tiveram, derrubaram a reserva legal. E hoje o capitalista compra uma área na Amazônia e faz o que quer, compra uma área na Centro-Oeste e faz o que quer. E mesmo aquele limite de 20% que agora nacionalizou de reserva legal, eles incluíram um absurdo jurídico que é, no mesmo bioma, se você tiver 2 fazendas, você pode averbar, dizendo, eu vou ocupar os 1000 hectares dessa fazenda aqui de 1000 hectares, não vai ter reserva nenhuma. Mas como eu tenho mais 1000 hectares lá no Acre, então aquela do Acre vai servir como reserva legal para essa. Ou seja, é uma estupidez completa. Mas conquistaram e está aí, está em vigor. Essas mudanças climáticas que está havendo no Brasil, já tem vários cientistas dizendo que já é consequência das mudanças que eles conquistaram no Código Florestal. Segundo as barreiras que nós temos agora, os projetos de colonização do INCRA, porque lá o módulo é 100 hectares, muitos agricultores e madeireiros já tinham 3, 4 módulos, portanto 300, 400 hectares, e pela lei, mesmo em projeto de colonização, a terra fica vinculada ao INCRA. Então agora eles fizeram uma medida provisória que libera na Amazônia a privatização desses lotes até 4 lotes, até 4 módulos. Então até 400 hectares vão fazer o que quiserem, ou seja, vão entregar essas áreas para o capital. As outras 2 barreiras, as comunidades quilombolas. Porque pela Constituição, a regulamentação de uma área quilombola se transforma em patrimônio coletivo, não pode mais ser vendido. E para isso é uma barreira. Então, nos últimos 4 anos do governo Dilma, nenhuma área quilombola foi legalizada. Vocês têm que começar a fazer serviço lá, pedir para os orixás de vocês, iluminar a cabeça dessa mulher. Porque o que ela está fazendo é um crime contra o povo quilombola. Não foi legalizada nenhuma área nos últimos 4 anos. E enquanto não legaliza, cria aquela confusão jurídica que permite o capital ir avançando. Aí eles ficam inventando aquelas coisas. Não, mas só tem um negro lá, então eles agora são donos. E a outra barreira que tem? As áreas indígenas. Então, hoje o maior conflito está onde, inclusive, do ponto de vista conflito social? É onde as áreas indígenas são lindeiras do agronegócio. Então o agronegócio quer passar por cima delas, que é o Mato Grosso do Sul e o sul da Bahia. E um pouco no sul do Mato Grosso, do Maranhão. São as 3 fontes de conflito permanente que nós temos hoje. Porque é onde o agronegócio quer fazer tábula rasa em áreas indígenas. E aí eles vêm com a PEC 215, que vai permitir os povos indígenas arrendar para o capital, que vai permitir eles fazer mineração. Então, uma vergonha. Então aí nós temos uma batalha importante. Segundo tema, embora aqui é uma casa acadêmica e eu não queria me ater a isso, porque vocês têm outros espaços. O que eu me referi antes, companheiro, é que há muitas teses sobre a formação histórica do campesinato no Brasil. Quem é que compôs essa formação? Certamente, um dos principais componentes dessa formação histórica foi o camponês migrante europeu. Assim como foi o sertanejo, na expressão de Guimarães Rosa, que vivia em terras públicas no Nordeste, acima de Minas, e que, com o desenvolvimento do capitalismo industrial, ele se integrou ao mercado também. Mas para isso vocês podem fazer outros seminários. Quais são as teses que há na academia brasileira sobre a formação? Aqui o que eu quis chamar a atenção é que, independente da composição social desse campesinato, como classe é muito recente. É 100 anos, 150 anos no máximo. E isso retira da classe uma experiência histórica. Companheiros, não é por nada que o voto no meio rural sempre foi um voto de cabresto. Está lá o estudo histórico.
voto, inchada e coronelismo. Por quê? Porque o campesinato não tem experiência histórica de luta de classes. Ele confia no opressor. Esse que é falta de experiência de luta de classes. Isso é a dificuldade que nós temos. Pergunte para esse movimento sindical o nível de conservadorismo que eles enfrentam com a sua base social, que são trabalhadores, são camponeses, mas não tem experiência de luta de classe, que só se adquire ao longo de décadas de derrotas, até aprender a saber quem são os amigos do povo e quem são os inimigos do povo, como ensinava o Mao Tse Tung. Bem, sigo ainda na questão agrária. O Plano Nacional de Agroecologia é uma conquista dos movimentos sociais. O governo não queria fazer. Nós impressionamos o tanto tempo, assim como o PRONERA, Programa Nacional de Educação Superior da Reforma Agrária, é uma conquista. E foi ainda no governo Fernando Henrique. Já tem 15 anos. Então, o Plano Nacional de Agroecologia é uma conquista, os movimentos sociais participaram, damos ideias, ajudamos a construir. E talvez até teve um tom mais progressista, porque quem coordenou a sua construção, a sua engenharia, foi o Ministério do Meio Ambiente, e não o MDA e nem o Ministério da Agricultura, e a Casa e a Secretaria-Geral da Presidência da República. Então isso deu um tom mais vinculado aos movimentos. Agora, qual é o desafio? É como o governo botar em prática. Porque como é um governo de composição de classes, ao mesmo tempo que esse governo baixa um decreto e institui o Plano Nacional de Agroecologia, uma série de incentivos e subsídios, no mesmo momento o Ministério da Agricultura libera agrotóxicos que são proibidos na Europa. Contrariando inclusive a lei brasileira, porque a lei brasileira, assim como a gaúcha, diz: todo agrotóxico que for proibido no seu país de origem não pode ser comercializado no Brasil. Pois eles estão rompendo com essa determinação. E esse ano nós já aplicamos DDT na lagarta da soja do Mato Grosso, que estava proibido. E que vem contrabandeado, ou da China, ou do Paraguai, ou da Bayer, ou da BASF, ou da Singenta, da Nogenta, da puta que pariu. Porque eles estão desovando todos aqueles estoques de venenos proibidos, que o veneno não estraga, né? Está lá guardado. Só eles não podiam vender. Então agora eles desovaram aqui no Brasil, com consequências gravíssimas para o meio ambiente e para a saúde pública. Então, notem, o mesmo governo toma medidas completamente contraditórias. Não, mas essa é a luta de classe, né? Que não é baile de anjo. Então, é nisso que nós se comportamos. Agora, continuar pressionando o governo para ver se ele implementa aquilo que está lá como propostas. Porque se ficar só no papel, não vai para frente. Por último, o tema da política. A companheirinha aí, me desculpa, você fez algumas confusões de datas e documentos. A Carta ao Povo Brasileiro foi feita pelo Lula em julho de 2002, que é, na verdade, a carta de aliança da classe trabalhadora com a classe dominante. Recentemente eu li num artigo da Carta Capital que quem escreveu aquela carta e deu para o Palocci levar no comitê de campanha foi Antônio Delfim Neto. Então os próprios classes dominantes se escreveu para ele mesmo, né? E assina aqui que é então o nosso pacto aqui de amizade. Tá? Está lá no filme Entre Atos, para quem tem dúvida, essas cenas gravadas pelo nosso cineasta Meirelles, João Meirelles. Aliás, eu recomendo, viu? O filme Entre Atos é um belo documentário de como se comporta a classe dominante em campanhas políticas. E é documentário, então não tem nenhuma encenação. Bem, aquele documento, então, foi um documento que selou uma aliança tácita e que permitiu à burguesia aceitar o Lula. O Lula assinou a carta, que não eram os brasileiros, eram os banqueiros. Tá? E eles permitiram, então, que ele ganhasse as eleições. Bom, depois, quando veio a crise de 2005, quando uma parte da burguesia queria colocar o impeachment do Lula, tá? Esse só impeachment só não veio por duas razões. Porque o Sarney fez um pacto com o diabo. E o Sarney estava com o pedido de impeachment assinado pela Cátia Abreu, que agora é base do governo, na gaveta. Aí, cada pouquinho, o Sarney mostrava para o Lula.
Lula, estou aqui com pedido de impeachment, o que tu quer que eu faça? E o Sarney até hoje cobra pedágio do Lula. Inclusive o apoio do PT ao candidato do Lobão, filho do Lobão lá no Maranhão. Até hoje o Sarney cobra esse favor de ter deixado na gaveta o pedido de impeachment. Ele é gremista, imortal. Eu tenho um correio eletrônico do Demo e ele vive me escrevendo. Dizendo, não me deixe vir esse homem para cá. Tá bom, não vou deixar. Tomara que ele seja aí na beira do rio. Bom, o segundo movimento que nós fizemos como movimentos sociais, em 2005, foi ter feito um documento público dizendo que os movimentos sociais não aceitariam os impeachment, não aceitaríamos a quebra da ordem democrática. Bem, depois o resto da história vocês já acompanharam e a reeleição do Lula, eu acho que permitiu a que o segundo mandato fosse mais progressista, em função inclusive dessa circunstância. Mas agora, nesse momento, que entendi era a tua preocupação principal, como construir a unidade? Depois da mobilização de junho, que eu vi aqui, o professor me mostrou, me alegro pela atualidade do debate, na nossa leitura, as mobilizações de junho da moçada, embora não planejadas e sem ter um programa político claro, elas foram o anúncio de que o programa bateu no teto. Porque é sempre esse o papel da juventude. O papel da juventude é ser o termômetro da sociedade. Ela é a primeira que se manifesta. Ó, a temperatura subiu. Ela vai para a rua. Então esse é o legado principal das manifestações de junho. O que nós procuramos construir já lá em junho e julho com o movimento sindical e os movimentos? Bom, agora quem tem que entrar em campo junto com a juventude é a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora é a única que pode ter um programa para a sociedade. A juventude não tem essa obrigação. A juventude, o papel dela é protestar, é denunciar, é anunciar que não deu certo. Bom, agora o que botar no lugar é o papel da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora é que produz as riquezas. E ela que tem a moral de propor mudanças na organização da sociedade. Bem, quando nós motivamos o movimento sindical para entrar na briga lá, já era final de julho, houve aquela paralisação dia 11 ou 15, que eu não me lembro bem na data, mas já era tarde. E aí descaracterizou como parte do programa. E nós não conseguimos ter uma ingerência. Não botaram peso. As centrais sindicais não botaram peso nas paralisações de julho e agosto. Não, algumas botaram. Aliás, aqui em Porto Alegre parou a cidade. A CUT foi contra. Mesmo que a burguesia tenha dito nos meios de comunicação, só tinha 200 operários na rua e se contrapunha aos jovens. Mas eles não entenderam que o operário, quando faz paralisação, ele vai para casa arrumar a luz. Ele não vai na rua. A natureza da classe operária se manifestar é diferente. O prejuízo que a burguesia teve com as paralisações é que não teve produção naquele dia. E isso pesa no bolso deles. Não é quanta gente estava na rua. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, por exemplo, até agora não botou peso para reverter o meu dia parado. A CUT não botou peso. Desculpa, é uma análise diferente, mas continua. Sim, mas esse é problema teu lá da tua categoria. E nós estamos analisando a luta de classe e como ela apareceu para a sociedade. As grandes cidades naquela paralisação eram um grande feriadão. Não houve produção. Só falando em Porto Alegre. Bem, sigo. Qual é a construção que nós estamos fazendo agora? Nessa conjuntura, o grau de unidade que nós conseguimos foi, de mais de 100 movimentos, é trabalhar numa perspectiva pela reforma política. E se não houver reforma política nesse país, é uma crise desgraçada. Bom, como é que consegue a reforma política com esse Congresso, com esse Judiciário? Não tem jeito. A própria Dilma tinha proposto e foi bloqueada pelo seu próprio governo e pelo Congresso. Então, para haver uma reforma política no Brasil, só havendo uma Assembleia Constituinte soberana, ou seja, eleita em outros moldes e exclusiva para fazer a reforma política. É nisso que nós conseguimos unidade e é para isso que estamos fazendo essa campanha pedagógica do plebiscito da Semana da Pátria.
para que isso gere energias que leve a nós convocar um plebiscito formal para que a população decida pela convocação de uma Assembleia Constituinte. Para e passo com esse, que se complementam, a única saída a médio prazo é se houver o reascenso do movimento de massa no Brasil. Por quê? Imagino que vocês já estudaram isso aqui, sempre repito, nós seguimos o que a escola dos historiadores marxistas britânicos, do Eric Hobsbawm, Giovanni Arrighi, defendem, que a luta de classe no capitalismo ela vai por ondas, em que há momentos que a classe trabalhadora vai para a ofensiva, há momentos que ela disputa projeto com a burguesia, e há momentos da história que ela entra em refluxo. E há momentos que é equilíbrio de resistência, que é o pré-reascenso. Na história de 2000, o Giovanni Arrighi fez essa historinha para o capitalismo ocidental no longo século XX, no livro, leiam. Aqui no Brasil, pode aplicar essa teoria e percebe, ao longo do século XX, quando que a classe trabalhadora foi para a ofensiva, quando que disputou, em 35, em 64, em 89. E de 89 para cá nós estamos no refluxo. Então, é nadar contra a maré. Mas, com as mobilizações de junho para cá, nós acreditamos que nós chegamos no equilíbrio, na resistência, que anuncia um novo ciclo do reascenso, que virá, queiramos nós aqui. Espero que nós estejamos junto com o povo, porque os que estiverem junto com o povo podem ter o direito de também dirigir as lutas que virão. Por isso que as eleições não vão alterar tanto a luta de classe no Brasil nessa de outubro. O fato é que os próximos 4 anos serão 4 anos de intensa luta de massas e de luta social. Termino dizendo, só para um outro termômetro fora da juventude. Nós passamos os 15 anos do refluxo do movimento de massas, a média de greves da classe trabalhadora era 150, 200 greves por ano. O ano passado foram 880 greves. E esse ano vai atingir a perspectiva de 900 greves. Passando então, por cima dos sindicatos, né? Passando por cima de tudo. De tudo. Então, isso demonstra que a classe trabalhadora está dando sinais que quer lutar. E isso anuncia, então, que nós vamos entrar num período de reascenso do movimento de massa, que vai gerar novos líderes, vai gerar novas lutas e novas mediações políticas. Quem não se adequar aos tempos vai ficar para trás. Não. Bom, é essa a interpretação que nós fizemos dos tempos atuais. Muito obrigado pela atenção. Eu queria agradecer muito o João Pedro por convidado. Nós vamos organizar esse curso com o MST. O desafio eu queria novamente fazer a propaganda que foi organizada pelo professor Castanho sobre os processos, foi fruto de uma reunião de lei, mais de 800 pessoas em junho do ano passado, o livro está no curso eu queria convidá-los para sexta-feira, nós vamos ter um debate sobre autonomia necessária. E queria convidá-los para a próxima sessão de ideia, que vai ser em Beijing, na Academia de Ciências Sociais. Nós pagamos a passagem terrestre. Estarão lá alguns professores daqui, a nossa diretora, o Vitor, Alex. E nós estamos fazendo junto com a Academia de Universidade de Pequim. Então, muito obrigado. Tchau. Beijinho, beijinho.